O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor, pelo rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Demilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé nas promessas que nos fez. Eis que o tempo logo vem, e as nações daqui além, bem alerta vão cantar, aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Deus, o nosso maravilhoso Pai Celestial, Deus Criador e Redentor, está conosco através dos anjos ministradores, conforme diz a Bíblia, sua palavra, em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Mais uma vez, luz para o mundo, Demilson Carvalho, diretamente do meu estúdio na residência aqui em Ceres, Goiás, no Jardim Petrópolis, pelo YouTube ao vivo, para a gloriosa Alvorada FM 97.9, lá de lá, evidentemente, do Rio das Almas, cidade de Rialma. Alvorada FM 97.9 para mais de 30 cidades aqui no Centro-Oeste, Vale do São Patrício. Alvorada, desde que era M, claro, mais de 63 anos, tem uma audiência enormíssima. Enfim, e em FM, a autor indica, a audiência aumentou bastante. Dentre muitos digníssimos e assíduos ouvintes da Alvorada FM, Rialma, Goiás, temos a simpaticíssima e tão prestativa, profissional e amiga, Alessandra Aparecida da Silva. Alessandra é assistente de administração da Saniago, aqui na minha querida cidade, Ceres, evidentemente estado do Goiás, terra do Pequi. Então, boa tarde, a paz do nosso Deus, pessoa cristã, digníssima, ela serve ao nosso Deus na Igreja Católica Romana, na área da RCC, Renovação Carismática Católica. Está estudando o livro da minha autoria, o Apocalipse, então graças a Deus. Então, felicidade, Alessandra. E de modo especialíssimo, claro que vai para todo mundo aí, Ramundo e todo mundo, Ramundas também não, um oferecimento especialíssimo aqui do Demilson Carvalho, programa Luz para o Mundo, Alessandro da Saniago, Ceres. É da sua igreja, é o padre Joãozinho cantando maravilhosamente, é um hino, não? Um hino cristão, então unissex, não? Ou seja, ecumênico, na verdade. Para Joãozinho cantando Oração de Cura. Canta para Joãozinho, alegrando-nos.
toca nesta alma e cura o coração. Toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Cura da doença que faz o irmão sofrer. Toca neste corpo, Jesus, com teu poder. Toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Tira toda mágoa que faz alguém chorar. Tira todo ódio, ensina a perdoar. Toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Cura do pecado que lava com perdão. Faz das nossas pedras um novo coração. Toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Toca nossos lábios e o nosso interior. Vamos te louvar, Jesus, com muito amor. Toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. O estudo bíblico que ministrarei pela graça do nosso Deus e conhecimento, claro, com humildade e plena competência, é muito profundo. Aula de Bíblia. Meus queridos ouvintes assíduos já sabem, aula de Bíblia. Eu não prego no rádio, sou pregador, falo na igreja, mas aqui é aula de Bíblia. Isso há mais de 38 anos, lembrando que neste mês, recentemente, no dia 13 de novembro de 2025, evidentemente, este programa completou, pela graça do nosso Deus e de amigos, incluindo, claro, a direção da emissora em São Paulo, onde iniciamos esse programa, naquela sexta-feira, 13 de novembro de 1987. E atualmente, então, doutora Thelma Rego, diretora suprema, desde que era de prefixo, desde que era M, doutora Thelma Rego, Alvorada FM 97.9. Portanto, dia 13 passado, completamos em rádio de São Paulo 38 anos, sempre neste mesmo formato, abrindo
e explicando fielmente a Bíblia, a aula de Bíblia Sagrada. Como é aula de Bíblia, então, prezado amigo, querida amiga, preparando rapidamente caderno e caneta, o papel estacado, um caderno, para anotar daqui a pouco, doravante, não? Vários versículos bíblicos. Havendo tempo, parece-me que eu notei aqui, claro, porque eu não decorarei tudo isso, sequência de passagens, 20 sequências de versículos bíblicos, porque às vezes apenas um versículo é o bastante, ou 2 ou 3, dentro do assunto. Então, 20 etapas, aula de Bíblia. Então, caneta, caderno aí, começando a anotar desde já. Assim, o assunto para hoje. Há muita preocupação em quase todas as famílias, quase todas as pessoas, especialmente no mundo ocidental, mas provavelmente em todo o nosso orbe. Isso quanto à situação da pessoa falecida, que, ao que tudo indica, não era assim uma boa pinta, não era uma flor que se cheire, um cravo, não é? Enfim, por exemplo, infelizmente, quantos cidadãos, falando no nosso querido país Brasil, especialmente nas megalópolis, como Rio de Janeiro, São Paulo, etc., Curitiba, Paraná, Porto Alegre, enfim, Salvador e tal. Quantas famílias perderam o ente querido, porque tal pessoa, falando de uma pessoa, valendo para milhões, não? Provavelmente milhões. Então a pessoa perdeu a vida porque era um criminoso, era um bandido, era um tarado, um assaltante, enfim, latrocinador, enfim, não, um assassino. Aí numa entreveiro com agentes da lei, policiais, civis, federais ou guardas, PM e tal, então a pessoa foi baleada e morreu, entrou em óbito. A pessoa, mesmo não tendo uma religião definida, mas ainda se é uma pessoa católica romana, ou evangélica e tal, então tem a preocupação, será que essa pessoa morreu salva ou perdida? Perdida! Não tenha dúvida. Ademilson Carvalho, você como um professor de Bíblia, mais do que a gente aqui, sabe que não podemos julgar, eu não estou julgando, é a Bíblia quem julga. É o apóstolo Paulo, o profeta, cheio do Espírito Santo, é o Senhor Jesus Cristo, é Deus o Pai, é a Bíblia, é a lei do nosso Deus. Imagina um bandido no entreveiro, troca de balas, não, pá, com policiais, é baleado e morre. Na hora ali, no entreveiro, morre perdido, está na prática do pecado, do crime, da violência, não há salvação. Haveria salvação se este bandido continuasse vivo, então lesse a Bíblia, confiasse em Deus, então se arrependesse ouvindo o Espírito Santo, então a pessoa seria perdoada de todo o passado errôneo, como aquele ladrão numa cruz ao lado do Cristo, que pediu salvação, e ali foi salvo, morreu, porém morreu salvo, está garantido no pó da terra há mais de 1900 anos, lá naquela região, etc. Será ressuscitado na volta do Cristo para a vida eterna, a imortalidade. Então, a primeira passagem, acerca da situação de quem vive e morre perdido. Qual são a sorte feliz, bem-aventurada, de quem vive e morre salvo, pela graça do nosso Deus? Isso fica para o próximo programa, próximo domingo, sempre Alvorada FM, 97.9, Luz para o Mundo, de Ademilson Carvalho. Então, aos domingos, 13 às 14 horas, como só acontecer. Então, primeira passagem, anote, aula de Bíblia. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. Como disse há pouco, às vezes mais de um versículo. Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. Não estou parabéns, posso ler? Permissão dada, agradeço. Fico feliz. Muito obrigado. Leio. De tudo que se tem ouvido, o resumo é, ou a conclusão é, ou o fim, finalidade, conforme várias traduções bíblicas, é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é todo o dever do homem. Noutra tradução bíblica está assentado, porque este é o dever de toda a humanidade. Prossigo, versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, ou seja, de todos os seres humanos, desde Adão até as obras de quem ainda nascerá e será salvo ou perdido. Todas as obras, até mesmo tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Obras boas
são praticadas por pessoas convertidas, como deixa claro Paulo na Bíblia, deixou não, muito tempo, em 2 Coríntios 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, pessoa convertida, transformada, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, versículo 17, na Santa Bíblia. Então, Deus há de trazer a juízo, a julgamento a toda a humanidade, pessoas salvas, pessoas perdidas. Sem quem está salvo, quem morreu salvo está garantido, como Abel, Adão e Eva, como diz a Bíblia, Daniel, Ezequiel, Jeremias, e assim, Davi, que pecou gravemente, foi perdoado, santificado e salvo, e assim, provavelmente bilhões de pessoas viveram e morreram salvas. E provavelmente muitos milhões, é certeza, muitos milhões, talvez não bilhões, muitos milhões de pessoas em todo o mundo estão sendo salvas, não por igreja, religião, e sim pela graça do nosso Deus, por Ele mesmo, claro, nosso bondoso Pai Celestial. Então, julgamento futuro, Deus há de trazer a juízo. Então, o verbo haver está aqui conjugado na questão do futuro, há de trazer, então futuro. Ou seja, a pessoa não passa a ser castigada, melhor expressando, desculpe, a pessoa que vive mal e perdida, não passa a ser castigada na hora da morte. Esse é o teor principal deste programa, dessa aula de Bíblia. E sim, no caso, julgamento no lago de fogo, com pena sentença, pena capital segunda morte, 1000 anos ainda, após a volta do Cristo, não 1000 anos de hoje em diante, 1000 anos de Apocalipse 20, a partir do dia da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Prossigo mais uma passagem, anote, vem do Cristo, Senhor Jesus Cristo. João capítulo 5, versículos 28 e 29, Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29, não estou para vez, por isso está levando a sério mais uma hora de Bíblia, então leio. Prometendo e profetizando o Cristo. Não vos maravilhei disso, pois vem a hora em que todos os que estão, ou no caso também estarão, não é? Nos sepulcros, mortos, não, óbito, inconscientes, desfeitos por a terra, no mar ou em cinza, em cremação. Em que todos os que estarão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E sairão, sim, sairão, porque serão ressuscitadas, voltarão a viver. Que o morto não sai de lugar algum, não entra e não sai, é carregado. Sairão. As pessoas que fizeram o bem, salvas, sairão para a ressurreição da vida, no caso para a imortalidade. As pessoas que viveram e morreram perdidas para a ressurreição da condenação. Eu aumentei um pouco de palavras, mas dentro do assunto sem falsificar coisa alguma. Então, a futura ressurreição das pessoas perdidas, que é o assunto deste programa. Todos que estão nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão. Quem fez o mal para a ressurreição da condenação. Morreram perdidos, condenados ao lago de fogo, como diz o Apocalipse 20, versículos 4 a 6 e outras passagens bíblicas sobre isso, que veremos alguns mais daqui a pouco. Sempre futuro. A pessoa não é condenada na hora da morte, morreu perdida, está sob condenação, mas passa a ser castigada no fogo, no que a Bíblia chama de lago de fogo, fogo eterno, eterno enquanto dura, enquanto haverá combustível, Satanás, demônios e ímpios, e pessoas perdidas, claro, ímpios, perdidos. Mas uma passagem, anote, é Bíblia, pura Bíblia. Atos capítulo 20, versículo 15, vem do apóstolo, como diz o bom católico romano, praticante, conhecedor, São Paulo, o apóstolo. Nele eu creio, porque ele foi convertido, transformado e escreveu partes da Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, total confiança. Tá? Paulo de confiança, não é qualquer um que é de confiança assim, mas Senhor Jesus Cristo, mas não, igual, não, Jesus Cristo, toda a Bíblia. Então, para agora, Atos capítulo, eu adiantei, desculpe, antes, Atos 17, 30 e 31, parece que estou com pressa, calma, Deus de Carvalho, devagar se vai longe até volta, não é? Há tempo, até fora de tempo, com calma. Então, para agora é Atos 17, versículos 30 e 31, Atos 17, anotou? Parabéns, 30 e 31, posso ler? Permissão dada, agradeço, então leio. Atos 17, versículos 30 e 31, finalmente leio. Pois determinou, quem determinou? O versículo anterior relata Deus e o Pai. Determinou um dia, ou seja, uma época,
em que, com justiça, há de julgar o mundo. Ligeira pausa. Deus é justo. Deus nunca comete injustiça, seja na cidade do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, especialmente Brasília, qualquer canto do mundo, não. Deus não comete injustiça, seu julgamento é justo, é fiel, é verdadeiro, porque é por amor, graça e misericórdia, mesmo para quem morre perdido. Deus não manterá no lago de fogo, injustamente, alguma pessoa que morre perdida por mais tempo do que, enfim, merecerá. É assunto que eu já expliquei há pouco tempo e quem sabe, há não muito tempo, recapitularei hoje. O assunto é tanto este hoje. E sim sobre quando as pessoas que vivem e morrem perdidas serão castigadas. Então reiniciando a leitura, sem comentário no decorrer da mesma. Atos 17:31. Pois Deus determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, inclusive togados, inclusive deputados, políticos, enfim, graduados ou não, há de julgar o mundo, governadores, reis e tal, enfim, pois Deus determinou um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem, no caso, filho do homem, Senhor Jesus Cristo, que destinou. Ele disse, deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos, ou seja, assim como Deus o Pai ressuscitou o seu filho Cristo do sepulcro, que era do José de Arimateia de Jerusalém, assim Deus o Pai, por meio do Cristo, ressuscitará todo mundo, as pessoas salvas na volta do Cristo, pessoas perdidas 1000 anos após, para o lago de fogo, segunda morte, destruição, aniquilamento eterno, redução à cinza perpétua. É o que estou explicando nessa aula de Bíblia. Mais uma passagem, anote. Agora sim, Atos 24, versículo 15. Adiantando um pouco aqui, não? Estou folheando a minha Bíblia. Sei tudo decora, tais passagens, mas faço questão de ler cada uma. Estou lendo. Vamos para agora então? Anote, mais uma chance, anote. Atos 24, versículo... E agora? Sim. Atos 24, versículo 15, que o próximo é 25. Atos 24, já estou visualizando aqui na minha Bíblia tal passagem. Anote, se ainda não fez. Atos 24, versículo 15. Então leio. Aqui está. Paulo dizendo: tendo esperança em Deus, como esses mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Paulo aqui está de acordo com o Senhor Jesus Cristo em João capítulo 5, que eu relatei pouco, lembra-se? Você anotou? 28 e 29. Então haverá duas ressurreições. A ressurreição das pessoas salvas, fizeram bem, pela graça do nosso Deus, transformação, conversão, auxílio do Espírito Santo, santificação, na volta ao Cristo, perdidos 1000 anos após. Mesmo aqui Paulo, haverá ressurreição dos justos na volta do Cristo, dos injustos perdidos 1000 anos após, final do milênio, para o juízo final, diante do grande trono branco, o trono de decisão perpétua, irrevogável. Mais uma passagem, anote agora, ainda Atos 24, versículo 25. Ainda Atos 24, apóstolo Paulo, versículo 25. Anotou? Parabéns, eu leio. E discorrendo, quem? Paulo, perante quem? Félix, lá em Jerusalém, desculpa, em Roma, Jerusalém. Paulo foi levado de Jerusalém para Roma para ser decapitado, como foi? Julgado, então, porque ele apelou para o imperador César e tal, César Augusto. Enfim, e discorrendo ele sobre a justiça, o domínio próprio, ou seja, a temperança, e o juízo vindouro. Então, o juízo, no tempo do Paulo, não estava sendo realizado. Pessoa alguma perdida, morta, estava sendo castigada. Nada de alma imortal fora do corpo, perdido no fogo. Isso é balela, mentira, paganismo, mentira do diabo. Não crê nisso. Para a pessoa ser castigada no fogo, no juízo final, 1000 anos após a volta do Cristo, ela ser ressuscitada. Como também, como veremos no próximo programa, a pessoa que vive e morre, desculpa, sim, esse mesmo, a pessoa que vive e morre salva, para herdar a vida eterna e imortalidade, terá que ser ressuscitado, e isso ocorrerá no dia da volta do Cristo, nunca antes. Então Abel morreu e está morto. Adão e Eva e tal, doutor José Pedro Rego, nosso amicíssimo, pessoa maravilhosa que me ouvia, nossa emissora, alguns anos, a M810, e disse-me uma vez que ficava muito feliz por ter-me na sua emissora, que ele falava aos amigos dele que nosso programa, ele falou bem assim, toma Deus como testemunha, que é espetacular, sensacional,
de estar aprendendo muito mais de Bíblia comigo. Um bom católico, um servo do nosso Deus, eu creio na salvação desse servo do nosso Deus, mas ele está morto e consciente, ali em Rialma, sepultado, desfeito, provavelmente já está desfeito, mas na vinda do Cristo, ele será citado para a alegria da sua filha, que o amava tanto, toda a sua família, não, família Rego, e eu também, eu não sou da família, mas sou, porque Deus colocou nessa cidade maravilhosa. Deus e amigos, há mais de 13 anos, Alvorada AM e FM, prosseguimos, não? Deus seja louvado, maravilha. Então, repetindo a leitura aqui do Atos 24, versículo 25, isso é fortíssimo. E discorrendo ele, o apóstolo Paulo, lá em Roma, sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix, apavorado, ficou maluco, hein? Ficou doido da vida, lelé, apavorado, em pânico, atônito, apavorado, disse: por agora ou por enquanto, basta, cara, saia. Cara, não, eu aumentei aqui, mas é a mesma coisa. Prefiro até recontinuar a leitura. Deu um pouco de bobeira aqui, desculpe. E discorrendo ele sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix, apavorado, disse: por enquanto, basta, saia. Quando eu achar conveniente, de novo te chamarei. Chamou uma obra, esperando até hoje, hein? Espero sentado. E morreu perdido, hein? Infelizmente, pelo testemunho da Bíblia, morreu perdido. Rejeitou a verdade de um apóstolo do nosso Deus, cheio do Espírito Santo. E depois, então, no caso já não foi Félix, mas então César Augusto ordenou que Paulo fosse, foi Nero, decapitado em Roma no ano 67 depois do Cristo. Esse Félix aqui era governador de certa província e foi para lá, para cá, até que foi decapitado Paulo no ano 67 depois do Cristo em Roma, decapitado salvo, Deus seja louvado. Na volta do Cristo, ele terá a cabeça grudada no pescoço, outra cabeça imortal, muito melhor do que aquela. Aquela era mortal, tanto é que morreu, não é? Somente a cabeça que morre, o óbito é cerebral, morte clínica, morte cerebral, não é isso? Enfim, mais uma passagem, anote. Não é engraçado, mas até quase, não é? O assunto é terrível mesmo. Mas é esperançoso para quem lê a Bíblia e crê na graça do nosso Deus. Isso independentemente da religião. Se a pessoa católica, evangélica, pentecostal, neopentecostal, tratal, protestante, não tanto e tal, não é? Mas tem que crer na Bíblia. Não há salvação para quem não crê na Bíblia. Não há, é impossível. E tem que estudar a Bíblia, compreender e obedecer. Senão também é perda de tempo praticamente. Quer dizer, quem ler a Bíblia nunca é perda de tempo. Mas quem lê e até entende, mas não obedece, nesse sentido é que é perda de tempo, porque perderá a salvação, mesmo assim. A maioria do povo evangélico perde a salvação, o povo cristão, mesmo católico, a maioria. É o Cristo que fala aqui: muitos são chamados, poucos serão escolhidos para a imortalidade e vida eterna na sua vinda. Enfim, mais uma passagem, anote. Eclesiastes 3, versículo 17. Eclesiastes 3, ou seja, terceiro, para que eventualmente alguém não confunda com 13, que a pronúncia é um tanto parecida, não é? Não é porque eu falo um tanto rapidamente. Eclesiastes capítulo 3, 1, 2, 3. Eclesiastes 3, versículo 17. O que a Bíblia, não eu, apenas leio e explico brevemente, está demonstrando aqui: quem vive e morreu perdido, quem viveu e morreu perdido sem salvação, não está sendo castigado num tal de fogo do inferno algum. Isso é mentira, heresia que o capeta inventou para levar pessoas a descrerem da graça do amor, da eterna misericórdia do nosso Deus. Isso é mentira. Não existe alma fora de corpo de ser humano algum. A alma é a pessoa possui alma, que é o cérebro em funcionamento, cérebro vivo, sistema nervoso central. É o que diz a Bíblia, é o que diz a psiquiatria, é o que diz a psicologia, é a verdadeira biologia, a biologia honesta, a biologia desonesta, claro. A desonestidade mais em igrejas, não, do que, enfim, entre cientistas, biólogos, evolucionistas e tal. Enfim, então, assim a passagem. Eclesiastes 3, versículo 17. Alguém notou para vez, então leio. Salomão, cheio do Espírito Santo, filho do rei Davi: eu disse no meu coração. Para o coração entendo, não o músculo bombeador de sangue, sim a mente, o intelecto, a razão, consciência, entendimento, compreensão das coisas, sistema nervoso central. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio. Isso bate com Cristo, não? João 5, 28, 29, com Paulo em Atos 24, 15 e 25, também 17, 31. Prossigo.
Deus julgará o justo e o ímpio, pois há um tempo para tudo, pois há um tempo para todo intento e para toda alma, para toda obra, que eu falei alma há pouco, e minha língua ficou cheia de alma aqui, ficou bem almada. Enfim, a nossa palavra alma vem do latim, que é português e é idioma não latino, ânima. Dá para ver que eu sou bastante alma aqui, bem animado, né? Ânimo, animado. Enfim, eu disse no meu coração, no entendimento, Deus julgará o justo e o ímpio, pois há um tempo para todo intento e para toda obra. Então julgará que eu saiba até qual é a prova ocultar, mas claro que não há um doido aí que tente besteira. Essa ideia exulta está para fúria, não há. Então julgará que eu entendo desde meus 5, 6 anos de idade, é a palavra relativa ao verbo julgar no futuro, não é? Ajude-me a conjugar no futuro, no futuro do indicativo, ajude. No 3, 1, 2, 3. Eu julgarei, tu julgarás, ele julgará. Nós julgaremos, vós julgareis, eles julgarão. Quem julgará? Deus. Julgará um tempo para julgar o mundo, salvos e perdidos, justos e ímpios. Mais uma passagem, gente. Mais uma passagem, anote. Paulo, voltando ao Paulo, apóstolo Paulo, São Paulo apóstolo. 2 Coríntios 5, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, já encontrei, porque eu coloquei neste local, noutros também, o papelzinho marca-páginas, que ajuda muito. Então a gente abre em cima e não perde tempo. Perde, mas bem pouco. Não é que perde, ganha, não é? Enfim. Bom, agora eu esqueci qual é a passagem, porque confundo o 1 com o 2 Coríntios. Então, por isso que é bom anotar, não? Seguro meu de velho. Tenho 72 anos, não sou velho. Sou apenas um jovem experiente, não? Deus seja louvado. 72 anos. A voz é de 30 ainda, graças a Deus. Nunca fumei, não cuido, não grito, não. Aqui eu falo animadamente, mas não grito para prejudicar as cordas vocais, criando o nódulo, os calos. Então, eu creio que chegaria a 100 anos se chegar lá com a voz como está. Maravilha, não? Deus seja louvado, Ele é maravilhoso. Para comigo, para com você, não é? Então, prossigo. Assim a passagem. 2 Coríntios 5, versículo 17. Depois são em 2 Timóteo, por isso que não está dando certo. Essa é para daqui a pouco. Essa, não é? Então, regradinho aqui. O papelzinho está aqui. E é no outro. Não há papelzinho. Por isso que eu me embananado aqui. Puxa vida. Eu estava em Timóteo e coloquei o dedo aqui numa parte da Bíblia, caiu em cima. O meu dedo é melhor do que o papelzinho. Eu acho que eu girei assim para frente, em vez do papelzinho, o dedo que entra ali e abre na hora, no local. Que maravilha. Fiquei emocionado. A mão do nosso Deus é um anjo, mas pode ser coincidência, né? Mas é uma coincidência boa, não é, amigo? Não é, querido meu? Emocionante essa coincidência. Interessante. Não foi o dedo de um anjo, foi o meu dedo mesmo. Então, eu seria esse anjo aqui humano. 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios capítulo 5. Não é 17, é o 10 que eu havia falado, não é? 2 Coríntios 5, versículo 17. Pode anotar, porque é isso, então eu leio. 2 Coríntios 5, versículo... Errei de novo. 2 Coríntios 5, versículo 10. Calma, tem meus cavalos. Está nervoso porque vai pescar? Pescar não pesca. Muito mosquito, pernilongo, zebra, cobra, cascavéus, uruçu, enfim, é um perigo. E abelhas, não, a gente chama de abelha, beira do rio, é um perigo. Deixa o bichinho. Agora, se pescou, pode trazer aqui. Se é peixe permitido pela Bíblia, tem que ter escamas de barbatana. Aí minha esposa cozinha muito bem, enfim, a gente vira. Bom, então, 2 Coríntios 5, versículo 10. Uma ligeira perda de tempo, mas ficou até interessante, até engraçado, né? Então, leio. Pois todos, salvos e perdidos, pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Não é tribunal do STF, ou PGR, ou STF, qualquer país, não. Porque possa haver falhas. Não estou dizendo que mas é possível. Seres humanos são falhos. Diz a Bíblia, Jeremias 17, 5. Maldito o homem que confia no homem. Então, muito cuidado com isso. Aqui o tribunal do Cristo, o tremendo juiz, rei dos reis, justo juiz. Maravilha, não? Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Quem conhece a Bíblia como eu, conforme alguma passagem no Apocalipse, sabe que o Senhor Jesus Cristo julgará o mundo togado, porque Ele deixará a veste de sumo sacerdote
e trachará a veste de juiz. Fica claro no Apocalipse, como não é assunto para hoje, essa parte fica para outra ocasião. Direi, lerei, explicarei tais passagens. Interessante, o togado por excelência, o Cristo, maravilha, ele é confiável, ele não alisa o pecador. Quem se perdeu. Ah, senhor, quebra um galho aí, quem sabe aí uma grana, né? Corrupção ativa, nunca. Há quem corrompa Deus. Agora, quanto ao ser humano, maldito o homem confia no ser humano, inclusive em mim. Não confia em mim, eu não confio em mim. Confia em Deus somente, faça o mesmo, confiando em Deus, na Bíblia, palavra do nosso Deus, que é honesta, verdadeira e fiel. Então a passagem para agora, já foi, não é? A próxima então, Romanos 14, versículo 12. Romanos 14, aqui está o papelzinho marca-páginas, está ajudando. Anote, aula de Bíblia. Romanos 14, versículo 12. Hoje, boa parte de tais passagens vem do apóstolo Paulo, essa também. Romanos 14, versículo 12, aqui está escrito. Romanos 14, 12. De modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Noutra parte bíblica sobre salvação e perdição, está assentado que Ezequiel 18, 4 e 20, na verdade. Ezequiel capítulo 18, versículos 4 e 20, o 4 e o 20, diz assim, está escrito assim: o pai não pagará pelo filho, nem o filho pelo pai. A alma que pecar, se morrer perdida, né? Essa morrerá no lago de fogo, segunda morte do Apocalipse 20. Enfim, os dois versículos dizem a mesma coisa. Então, cada pessoa é responsável por si. Marido não salva a esposa, pode ajudar, pode colaborar, orando pela esposa, com a esposa, lendo a Bíblia para ela e ajudando a manter-se no caminho. A mulher também pode ajudar o marido. E é mais a esposa que ajuda o marido que o contrário, não? Interessante. Mas melhor que seja vice-versa e versa-vice. Casal esse ajudando vocês mutuamente, não para a salvação. Mas quem salva é Deus, Salvador é Jesus Cristo, e não homem algum. Um pai não salva o filho, a mãe tal, o filho não salva o pai. Cada qual que se vira, que se cuide, cada um por si e Deus por todos. Mas é claro que tem que haver colaboração na família, na igreja, na missa, no culto evangélico, enfim, não é? Aqui estou colaborando com o meu ouvinte, ensinando a Bíblia, para o seu entendimento, a luz e a salvação, conhecimento pleno e honesto da verdade da Bíblia, apenas a Bíblia. A Bíblia que é a verdade completa para a nossa salvação. Todas as instruções para a salvação temos na Bíblia, temos na Bíblia. Então, para agora, e agora? Assim, Romanos 14, versículo, eu li? Não, se eu li, eu releio, porque foi duas frases, versículo curto, vai bem ler mais a Bíblia. Romanos 14, 12, releio. De modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas o que interessa aqui, conjugação do verbo dar, então dará, futuro, não é? Dará, futuro, dará conta de si mesmo a Deus. É notório que as pessoas que viveram e morreram salvos, viverão e morrerão, que há pessoas que morrem salvos, desde Adão e Eva e tal, quem nascerá ainda viverá e morrerá salvo. A pessoa então não herda a vida eterna e imortalidade na hora da morte, sim, a partir da volta do Cristo e por a sua ressurreição, quando então será premiada com a vida eterna e imortalidade para o reino do nosso Deus. 1000 anos aí em cima, Nova Jerusalém, diz Apocalipse 20, depois aqui, depois do fogo, juízo final, nova terra, para sempre. Deus morará conosco aqui, Nova Jerusalém também, nova terra, depois do milênio, tratado no Apocalipse 20. Eu explico isso sempre, é assunto recorrente nas minhas aulas de Bíblia, não é isso? Graças a Deus e amigos. Mais uma passagem, anote. Apocalipse 20, versículo 12. O último livro na ordem da encarnação dessas partes bíblicas. Anote. Apocalipse 20, versículo, e agora? 12, não é isso? Apocalipse, saímos de Romanos 14, 12, agora outro 12. Apocalipse 20, 12. Apocalipse 20, versículo 12. Apocalipse 20, versículo 12, falei até demais, quem anotou, anotou, quem anotou, decorou de tanto ouvir, não é? Repetição, tá bom assim. Apocalipse 20, versículo 12, agora que decorou de vez, eu leio. E viu os mortos, sim, ressuscitados, não é? Porque se anda vendo defunto, está com problema de esquizofrenia, problema enfim, de pânico, depressão, problema espiritual, cuidado, hein? Anunciou morto no caixão, no velório,
ou foi baleado lá, aqui não, aqui, lá longe daqui, lá longe, né? Estado grande, infelizmente. Eu já vi muitos mortos em São Paulo. Aqui ainda não vi, não quero, assim, no caixão no velório. Mas sim, vítima de violência, não vi, não quero ver. E não tenho raiva de quem viu, mas deixa quieto, deixando quieto. Bom, eu que levantei a questão, mas eu deixo isso quieto, por outra ocasião. E viu os mortos, grandes e pequenos, prové que estarão ressuscitados, porque aqui é questão de estatura, na comparação quanto a estatura. Eu tenho 1,58 m, o outro lá tem 2,10 m, então a diferença, não? Grandes e pequenos. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se livros, aqui o juízo final, para pessoas perdidas 1000 anos após a volta do Senhor Jesus Cristo. Abriram-se livros, abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados, mortos então ressuscitados, não? Cada um. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Quem viveu morreu salvo, obras boas, santas, puras, aprovadas por Deus, pela sua lei, pela Bíblia. Quem morreu perdido, obras do capeta, estupro, assalto, latrocínio, feminicídio, cachaça, cigarro, maconha, cocaína, roubo, maldição, guerras e coisas assim, não é? Julgamento injusto, pessoas presas desonestamente, pessoas libertadas também desonestamente. Mas Deus não é assim, Deus é o grande juiz, é justo. Deus entregou o seu filho o dever de julgar esse pessoal aqui, enfim, está escrito na Bíblia em João 5, 22, e em outros pontos bíblicos sobre isso. Justo, morreu na cruz para salvar quem crê nele, e também ele condenará e destruirá no fogo quem não crê e desobedece, e dejeita a graça, a salvação, fazer o quê, não? Enfim. Então, já foi aqui a passagem, não é? Apocalipse 20, versículo 12. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, quem estará com o nome do livro da vida, como veremos no próximo programa, próximo domingo, 13, 14 horas, terá o nome do livro da vida. Quem será perdido, talvez até por um tempo, mas tal nome por algum motivo foi riscado, então já era, azarado. Eternamente zerado, destruição, lago de fogo, segunda morte, do Apocalipse 24 a 6, Apocalipse 2, 11, Apocalipse 20, 11 a 15 e tal. Mais uma passagem, anote. Acabei de falar nela, anote. Apocalipse 2, versículo 11. Apocalipse 2, versículo 11. Quem vencer, então, resumindo, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. O dano da segunda morte será primeiramente, a pessoa não será queimada assim como se queima uma carrilha de pólvora seca. Não, ficará por um bom tempo no fogo, conforme as suas obras, Davi. Então a pessoa, digamos assim, hipoteticamente, apenas na didática, na ilustração, uma pessoa 3 horas no fogo, pagou pelos pecados que estará devendo, a pessoa aí perde a consciência, entra em óbito, reduzir a cinza eterna, acabou o sofrimento, pagou. Outra pessoa 30 dias, outra 6 meses, outra apenas 10 minutos. Não estou dizendo que será assim, mas cada qual determinado tempo no fogo, como o bandido, o criminoso. Alguém lá está cumprindo pena no presídio, qualquer cidade por aí, por lá, até por aqui, não é? Então, 1 ano de cadeia, conforme 10 anos, conforme, porque no Brasil não há prisão perpétua, máximo 30 anos, mesmo condenado a 610 anos, não é? 30 anos, depende do comportamento, às vezes fica mais tempo até a morte, depende, o exame psiquiátrico, coisa assim, não é? Enfim, bom, mais uma passagem, anote. Apocalipse 20, de 11 a 15, falei nela há pouco também, agora você está anotando, não é? Ou então anote, parabéns, está anotando. Apocalipse 20, 11 a 15. Apocalipse 20, versículos 11 a 15, leu. O juízo final, lembrando o quê? É o título aqui, lembrando o quê? Participarão do julgamento final somente pessoas que viveram e morreram perdidas nesse dia, final do milênio, 1000 anos após a volta do Cristo. Então, diante do trono, para o juízo final, não haverá uma pessoa viva que não tenha sido ressuscitada. Sim, todos estarão vivos e perdidos,
mas terão morrido perdidos e terão sido citados, como diz o Apocalipse 20, versículos 4 a 6, na segunda ressurreição para o lago de fogo, como havia no templo. Lerei isso daqui a pouco, fique atento aí, aguarde. Então, por agora, Apocalipse 20, versículos 11 a 15, leu: O juízo final, versão brasileira, de Milson Carvalho, Alvorada FM 97.9, Rama Goiás, programa Luz para o Mundo, aula de Bíblia, Escola Bíblica Dominical. Que versão, quase mais comprida do que a própria versão, não é? E assim o processo. Agora a leitura. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele, fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. É simbólico, claro. E vi os mortos, então ressuscitados, não é? Grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o além. Além, aqui em português, em grego, Apocalipse, escrito em grego, a palavra Hades, que é o invisível, a inexistência da pessoa que morreu, acabou-se. Não há mais corpo, um fio do cabelo, é o sentido disso. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o além, que tais pessoas terão corpos, serão citados com corpos. Um outro corpo será feito, a consciência é a mesma, o caráter é o mesmo, embora não haja mais cérebro, claro. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além, o Hades, deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, inferno em português, que vem do latim inferno, que é adjetivo, nada a ver com fogo, também da palavra grega Hades, ou seja, na existência da pessoa que morreu e se acabou. Então a morte e o Hades, inferno, foram lançados no lago de fogo. Aí sim, fogo. Inferno, nada tem a ver com fogo. O lago de fogo, claro que é metáfora, simbologia, porque lago normalmente é composto por água, é linguagem simbólica, então é metáfora. Então a morte e o inferno, Hades, foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, claro que será, que ocorrerá no final do milênio, no lago de fogo. E todo aquele que não foi achado, e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Na realidade, o fogo é que será lançado na terra. Deus incendiará no dia do juízo final, fora da Nova Jerusalém, que então traduzir para a terra, todo o nosso planeta será incendiado, e nele Deus queimará e destruirá, com o passar do tempo, claro, ímpios perdidos, anjos maus, demônios, finalmente chefe da maldade, o autor do pecado, que fará por muito mais tempo no fogo, mas não eternamente. Haverá um momento que ele pagará por tudo que está devendo, ficará muito tempo no fogo. Não sabemos 100 anos, 300 anos, 410, mais 3 horas, 15 minutos, 10 segundos, não sabemos. Mas há um bom tempo, mas não eternamente, no sentido de uma eternidade sem fim. Deus não é assim. Deus não é pior do que o diabo. E para muitos querem que eles sejam assim, mas não. Então, e todo aquele que não foi achado inscrito, ou escrito, ou assentado, não, no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Essa cadeia de versículos, Apocalipse 20, 11 a 15, lança por terra essa ideia imbecil, ordinária, essa falácia, mentira, essa heresia, essa desonestidade, essa pregação desonesta aqui. A pessoa que é mal perdida, quanto a ela, a pessoa, sai dela uma tal de alma imortal, e que Deus já coloca essa tal de alma imortal, já no fogo do inferno eterno, logo após a morte, no primeiro e segundo. Mentira! É mentira! Mentira! Não é verdade? Heresia, paganismo, que vem da Grécia, Babilônia, do Egito e da cabeça do diabo. Isso é mentira para depor, denegrir o caráter do nosso Deus, que é justo e nunca injusto, sim, excessivamente injusto, nunca injusto em nada, quanto mais excessivamente injusto, não? Agora o fogo haverá, acabei de ler, lago de fogo, para a segunda morte para seres humanos, e a morte para demônios, e a morte, aniquilamento, para o diabo ser reduzido a cinza, como diz a Bíblia, em Malaquias 4, de 1 a 3, anote. A capazinha parte dessa aula, anote. Malaquias capítulo 4, versículos 1 a 3, Malaquias 4, de 1 a 3. Anote também Apocalipse 20, versículo 9. Já estamos no assunto, anote. Apocalipse 29, o diabo será destruído e reduzido a cinza, nunca mais existirá.
Bom, mais uma passagem, qual é? Que eu não decorei a sequência. Tem aqui meu rascunho, as passagens, anote. Agora, Apocalipse 21, versículo 8. Apocalipse 21, versículo 8. Eu terei que correr para conseguir relatar as passagens que faltam. Qualquer coisa eu falarei de cor resumidamente. Apocalipse 21, versículo 8. Quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é, ou será, não, a segunda morte. Sem comentários, já está mais lucidado, gramática perfeita, criança entende, depende da idade, claro. Então, prossiga. Mais uma passagem. Agora, Mateus 16, versículo 27. Vem do Senhor Jesus Cristo. Anote, aula de Bíblia. Mateus 16, versículo 27. Cadê? Aqui, Atos, então tenho que regredir. Essa é importantíssima, todas são. Mas essa eu preciso ler, faço questão. Não para mim, porque eu leciono isso há mais de 52 anos, no rádio mais de 38 anos. Não que eu seja bom é Deus, mas claro que eu teria que aprender, não explicaria se ter aprendido, não é? Assim, Mateus 16, versículo 27, folheando aqui, já encontrei. Anote, Mateus 16, versículo 27, finalmente leu. Aqui está. Não, está errado. Estou no Mateus 17, é claro que não dá certo, porque é 16 mesmo. Bom, de verbo que é necessário, retiro mesmo. É isso, Mateus 16, versículo 17, então finalmente deu certo. Leio. Não, 27. Mateus 16, versículo 27. Agora sim. Fiquei meio embananado, mas já me desembananei. Desembananado, então finalmente leu. Pois o Filho do Homem, e ele quem disse, o Cristo, virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com as suas obras. Recompensa, na verdade, recompensar é a quem fez o bem. Você acha uma carteira com 10 mil reais de volta, a pessoa te dá 100 reais, recompensar o 1.000 reais ou 90%. Eu não aceito 1 centavo e nem 1.000 reais. Eu não creio que quem faz o bem deva ser recompensado. E eu preciso de grana, mas não aceitaria, tenho certeza que não. Enfim, recompensa para quem faz o bem, agora quem faz mal aí não recompensa, é castigo, lago de fogo, conforme seus obras e tal. Mais uma passagem, anote. Mateus 10, 14, 15, para ganhar tempo, anote, leva a sério, anote, lê ou relê depois. Mateus 10, 14, 15, fala aqui. Quem morreu em Sodoma, também Gomorra, de mais e morreu perdido. E será castigado com certo rigor, porém com menor rigor do que certas cidades impenitentes que ouviram Cristo e não se arrependeram, mesmo assim se perderam. Mais uma sobre o mesmo assunto, anote. Isso é fortíssimo, anote, lê ou relê depois, aula de Bíblia. Mateus 12, 36 e 37. Mateus 12, 36 e 37. Não estou para bem, agora Mateus 11, 20 a 24, mesmo segmento, anote, isso é profundo. Mateus 11, 20 a 24, mais uma. João 3, 16, 17 e tal. Deus amou muito da maneira, deu seu filho e tal, muito conhecido isso. Mais uma. João 8, versículo 12, onde o Cristo diz, João 8, 12, anote, João 8, 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não entrará em trevas, mas terá a luz da vida. A penúltima, anote. 2 Timóteo 4, 1. 2 Timóteo 4, 1, Paulo diz que prega a palavra, porque virá tempo que não suportará a verdade e tal, e porque Deus julgará o mundo na sua vinda e no seu reino. Na vinda, durante o milênio, por determinação do tempo, para a determinação do tempo, cada pessoa perdida ficará no fogo. E no final do milênio, então para o reino, lago de fogo. Ou salvação para o reino, imortalidade para o servo, nosso Deus. Última, anote. 1 Coríntios 6, 2 e 3. 1 Coríntios 6, 2 e 3, Paulo fala que os cristãos, pessoas salvas, serão salvos lá no céu, durante o milênio, julgarão o mundo e os demônios, para a determinação do tempo, que cada perdido, cada demônio, o diabo e cada pessoa perdida, ficará no fogo, até pagar pelo pecado, será dever os pecados, finalmente a pessoa reduzida a cinza. Então Deus seja louvado. Deus ama a todo mundo. Deus quer me salvar e tem me salvado. Deus quer salvar você, amigo, também amiga. Se apegue mais à Bíblia, em oração, confissão de pecados. Deus é assim, nosso bondoso Criador e Redentor.
Deus do céu poder derrama para salvar o pecador. Venha Deus a Jesus entregar teu coração e terás sua luz, a perfeita salvação. Se da vida tens o fardo e tua alma triste está, crê em Deus, não sejas tardo, que Jesus te salvará. Venha Deus a Jesus entregar teu coração e terás sua luz, a perfeita Neste mundo vais andando sem tranquilidade e paz. Volta a Deus, mas confiando, e feliz então serás. Deus a Jesus entregar teu coração e terás sua luz, a perfeita salvação. Venha Cristo que te espera, não demores, pecador. Nos seus braços Deus quisera receber-te com amor. Venha Deus a Jesus entregar teu coração e terás sua luz, a perfeita salvação. Venha Deus a Jesus entregar teu coração e terás sua luz. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo,
abrindo e explicando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.